palavra de Deus apresenta de forma honesta a realidade dos conflitos da vida, dos problemas que eu e você teremos que enfrentar. Por outro lado, também nos chama a uma atitude de fé, para que eu e você, com a mentalidade correta, com as convicções alinhadas com a palavra de Deus, possamos não apenas superar, mas andar acima dessas circunstâncias adversas. Esse é o assunto da nossa palavra hoje. Fique comigo e nos próximos minutos nosso coração receberá não apenas instrução, mas encorajamento da palavra de Deus. A nossa reflexão de hoje se baseia na declaração do profeta Abacuque. No capítulo 3, dos versículos 17 a 19, ele diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, Ele dá aos meus pés a ligeireza das costas e me faz andar nas minhas alturas. Nessa declaração, ou nesse chamado cântico de Abacuque, nós temos informações que acredito serem importantes quando pensamos na visão da caminhada com Deus, da vida cristã como um todo. Eu quero destacar 3 elementos aqui importantes, 3 chaves para essa caminhada de uma vida cristã vitoriosa. Entendendo que por vitória não falamos de ausência de problemas, mas da superação ou de se vencer os problemas que surgirão. Então, podemos pensar na vida cristã não com a fantasia de uma ausência de problemas, mas com a perspectiva correta e que encha o nosso coração de força de que podemos vencer os desafios que surgirão. Então, em primeiro lugar, eu quero tratar dessa realidade das adversidades que serão parte da nossa vida. Mas, em segundo lugar, eu quero apresentar uma fonte de força e alegria que eu e você podemos ter a despeito das circunstâncias que são contrárias. Então, encerraremos falando aqui da perspectiva que todo cristão deveria ter de se mover ou de caminhar acima dos seus problemas ou dessas adversidades. Pois bem, o próprio Jesus diz em João 16:33, no mundo tereis aflições. Eu costumo dizer que isso é basicamente uma promessa. Jesus garantiu que teríamos aflições, ou seja, circunstâncias adversas, negativas, problemas a serem enfrentados. Essa constatação, no entanto, não precisa ser razão para desânimo. O próprio Jesus diz, mas tem de bom ânimo. Ele diz, eu venci o mundo. E o mesmo apóstolo João, que escreveu essa declaração dele, também diz, depois lá na frente, na sua primeira epístola, no capítulo 5, ele diz, e todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, assim como Jesus venceu o mundo, eu e você pela fé também podemos vencer. E o Senhor diz, apesar das aflições, nós podemos ter bom ânimo. Jesus, em Mateus, no capítulo 6, ele fala a respeito de perdas financeiras. E muitas vezes o crente tem aquela ideia de que porque dizima, ele jamais vai sofrer um revés financeiro. Mas Jesus diz, junta tesouro nos céus, porque aqui na terra os ladrões roubam, a traça e a ferrugem corroem, consomem. E Jesus estava falando isso para os seus discípulos. Em outras palavras, ele estava dizendo que nós precisamos entender que o único tesouro que juntamos, que está intacto, totalmente preservado, são os tesouros eternos e não necessariamente os terrenos. Mas apesar de todos esses conselhos, apesar de todas essas possibilidades, muitas vezes eu e você criamos uma fantasia de uma estabilidade que nunca foi prometida. Em 1 Timóteo capítulo 6, nos versículos 17 e 18, por exemplo, Paulo diz ao seu discípulo, olha, diga aos ricos desse mundo que não ponham a sua esperança na instabilidade das riquezas. Eram pessoas de posse, foram classificados como ricos, mas Paulo diz, fala para eles não colocarem a esperança na instabilidade das riquezas, porque mesmo as posses de alguém não são necessariamente permanentes, é algo instável. Aquilo que se tem hoje pode ter se perdido amanhã. Ou seja, não há nada que garanta que eu e você não vamos lidar com circunstâncias difíceis. Aliás, Jesus falou sobre 2 tipos de casa. Uma que é construída sobre a rocha, uma que é construída sobre a areia. Contra as duas veio a tempestade. A questão não é se teremos tempestades, é se estamos nos preparando para elas ou não. Aquele que edifica preparado para enfrentar as realidades, ele está à frente daquele que nunca se preparou e nunca esperou ter que lidar
com a adversidade, com a tempestade. Então, quando entendemos que as adversidades são certas, isso não precisa nos deixar desanimados, mas deveria nos deixar preparados. E parte desse preparo é quando entendemos que a nossa alegria não é necessariamente circunstancial. Em Filipenses capítulo 4, versículo 4, o apóstolo Paulo diz que nós devemos nos regozijar no Senhor. E ele diz, outra vez digo, regozijai-vos. Há uma decisão do crente. Aliás, isso é um imperativo, uma ordem que nos foi dada. E nós precisamos responder a ela, tomando uma decisão de nos alegrar no Senhor. Ele não diz para a gente se alegrar nas circunstâncias, ele não diz para se alegrar naquilo que temos, possuímos, conquistamos, mas ele diz que essa alegria deve ser no Senhor. E muitas vezes as pessoas me perguntam, pastor, como eu posso me alegrar em meio à crise e à dificuldade? E eu gosto de dizer, em primeiro lugar, reconhecendo que o que nós temos em Deus independe das dificuldades ou das circunstâncias que estamos enfrentando. O apóstolo Paulo diz em Filipenses 4, depois de dizer que nós temos que nos regozijar no Senhor, nos regozijar sempre e dizer, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, seja na abundância, seja na escassez. E ele conclui no verso 3 dizendo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então essas forças, elas virão do Senhor, elas precisam ser extraídas do Senhor. Mas respondendo à pergunta, como achar alegria em meio à crise? Eu gosto de quando em Jeremias, no capítulo 15, no versículo 16, o profeta diz, achadas as tuas palavras, logo as comi, e elas foram alegria para o meu coração. A palavra de Deus, ela vai trazer alegria em meio às circunstâncias. E Abacuque, ele demonstra isso. Ele está falando de uma época onde toda a economia dependia da agropecuária. E ele começa, a fazer declarações como essa. Ele diz, ainda que a figueira não floresça. Ele diz que não haja fruto na videira, que o produto da oliveira minta, que os campos não produzam mantimento, que o rebanho seja exterminado da malhada, nos currais não haja gado. Em outras palavras, ele está dizendo ainda que tudo aquilo no qual a nossa economia se sustenta, o ganho diário do nosso pão, do nosso sustento, seja comprometido. Ele diz, todavia, mesmo assim, eu me alegrarei no Senhor. Então ele está dizendo que eu e você podemos ter essa capacidade de nos alegrar em Deus a despeito das circunstâncias. E aqui não é só alegrar na pessoa de Deus, mas no fato de que, apesar dessas circunstâncias, esse Deus nos fortalece. E ele tem a capacidade de nos colocar acima daquilo que eu e você estamos passando e enfrentando. A palavra de Deus diz em 1 Samuel 30, que quando Davi, depois de juntamente com seus homens descobrir que a cidade onde moravam havia sido destruída, que mulheres e filhos haviam sido levados cativos, a Bíblia diz que eles choraram até não terem mais forças para chorar. Mas o versículo 6 de 1 Samuel 30 diz, Davi, porém, se fortaleceu no Senhor seu Deus. Esse é o ponto de virada, não apenas para que ele supere a dor interior, mas para que ele inclusive vivencie uma intervenção divina e recupere tudo aquilo que foi perdido. Então há um momento crucial onde eu e você precisamos decidir nos fortalecer no Senhor, a despeito do sentimento que a adversidade à nossa volta produz. Eu quero terminar chamando a atenção para o fato de que o mesmo Abacuque, que diz, eu vou me alegrar no Senhor mesmo que tudo à volta falhe, ele tem uma conclusão, ele diz, o Senhor é a minha fortaleza. Não só ele me protege de ser devastado por essas circunstâncias externas, mas ele também diz o seguinte, ele dá aos meus pés a ligeireza das costas e me faz andar nas minhas alturas. Uma outra tradução diz, ele faz os meus pés como os da costa. E me faz andar nos meus lugares altos. Há dois detalhes nessa comparação com os pés da costa. Tanto a capacidade que ela tem de se mover rapidamente e esse destaque dela se mover de forma ligeira, depressa, é sempre uma ênfase à habilidade que ela tem de escapar dos inimigos, quando os outros animais querem tê-la por presa. E com isso, Abacuque está dizendo que eu e você também teremos da parte de Deus recursos para escaparmos daquilo que nos ameaça. Mas eu gosto quando ele diz, ele me faz andar nas minhas alturas, nos meus lugares altos. Normalmente você não encontra a corça caminhando nos vales. Ela normalmente, no contexto daquele cenário que eles viviam na Bíblia, ela estava no pico dos montes, nos lugares altos, nas rochas escarpadas, porque era o lugar onde elas se protegiam do ataque dos inimigos. E nós precisamos entender que o que nos é apresentado aqui é a ideia e a visão de que Deus também nos faz andar
nos lugares altos. Isso significa que Ele nos dá a capacidade, não apenas de fugir dessas investidas que tentam destruir não só nossas circunstâncias, mas nossa fé, mas Ele também nos dá a capacidade de nos movermos acima dos problemas. Eu e você, a despeito daquilo que enfrentamos, a despeito daquilo que passamos, podemos nos colocar num lugar em Deus, extraindo do Senhor forças, recebendo do Senhor alegria, nos movemos acima de qualquer problema. Então, a verdade é que na perspectiva bíblica, na doutrina cristã, não importa aquilo que eu e você venhamos a passar ou enfrentar, nós podemos nos mover acima das circunstâncias. Em Atos 16, a Bíblia nos mostra que Paulo e Silas, depois de estarem pregando o evangelho em Filipos, foram presos, açoitados, eles estão com os pés amarrados no tronco, estão não apenas na prisão, mas foram torturados, não receberam nenhum cuidado, nada do que eles estão vivenciando é favorável. E a Bíblia diz, lá pela meia-noite, que na época era metade da noite mesmo, eles não só não dormiam, como não deixavam ninguém dormir. A Bíblia diz que eles oravam e cantavam louvores. Pastor, é possível reagir dessa forma? Sim. E a Bíblia diz que um terremoto sacode aquela prisão, as portas das cadeias se abrem, as cadeias de todos são liberadas. Nós percebemos nessa figura não apenas Deus quebrando o cativeiro no qual eles estavam, mas a palavra de Deus é pregada, o carcereiro e sua família se converte, ou seja, Deus pode mudar completamente as circunstâncias desfavoráveis em circunstâncias favoráveis, normalmente. Depois que eu e você decidimos usar os pés de costas, caminhar por cima, dizer eu não vou me curvar diante das circunstâncias, eu não vou me dobrar diante delas, eu vou permanecer em fé, fazendo do Senhor a minha fortaleza e minha fonte de forças, a minha grande alegria, e dessa forma, em vez de ser vencido pelos problemas, eu vou vencê-los. Que essa seja a decisão do seu coração. Obviamente, para isso você vai depender das fontes que emanam do Senhor, mas com certeza, ao agir dessa forma e fazer do Senhor a sua fonte, você vai andar por cima, você vai vencer.